Você já viu como o amplificador operacional ele fica quando polarizado por um nível de tensão DC, não é isso? Agora, nesse segundo vídeo, você vai ver como o amplificador diferencial vai se comportar quando eu aplicar um sinal AC em sua entrada não inversora. Portanto, se você quiser continuar aprendendo sobre o funcionamento do amplificador diferencial para entender o amplificador operacional, segue comigo assistindo esse vídeo que você vai finalizar o conhecimento justamente com essa ótica. Roda a vinheta. Pois bem, eu vou desenhar aqui em verde para facilitar o nosso raciocínio o sinal e vamos trafegar esse sinal dessa forma. Então, o sinal ele cresce negativamente de um eixo zero até atingir o seu máximo, sobe, atinge o eixo máximo positivo e volta para o eixo zero. Perceba, esse sinal ele tem o início em zero, atinge o seu ponto máximo inverso, negativo, sobe, volta a zero e continua subindo, invertendo, alternando a polaridade até atingir o positivo, o máximo, ou seja, sua amplitude máxima positiva, e depois volta a ser zero de novo. Eu vou começar analisando o amplificador diferencial aplicando este sinal aqui negativo, para que você veja que agora eu vou desequilibrar o amplificador diferencial. Quando eu desequilibro o amplificador diferencial, eu desequilibro a saída dele, que até então está equilibrada pela polarização DC, a polarização de corrente contínua desse circuito. O sinal que é alternado agora vai despolarizar, vai despolarizar, mas vai desequilibrar. Por essa despolarização que o sinal vai fazer na entrada não inversora, o amplificador diferencial agora tende a ficar no desequilíbrio. E esse desequilíbrio que ele vai entrar, reflete na saída. E aí a gente joga ele aqui no gráfico. Ok? Eu falei agora há pouco que o amplificador diferencial, assim que ele receber esse sinal e começar a trabalhar ele vai aplicar o ganho nele. Vamos supor que o ganho desse diferencial aqui seja 100. Então vamos lá. Ganho, colocar aqui AV igual a 100. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: qualquer sinal que eu aplicar neste amplificador diferencial, ele vai sair na saída 100 vezes maior. Não é assim o ganho? Perfeito. Bora. Repare, eu vou crescer agora esse sinal, eu vou apresentar agora esse sinal na entrada não inversora. Mas o sinal é composto pelo semiciclo negativo e pelo semiciclo positivo. Então, eu vou começar crescendo o semiciclo negativo. Eu vou aplicar na entrada não inversora o semiciclo negativo do sinal. Vem comigo para a gente ver como é que ele vai se comportar. O sinal sai do zero, o sinal aplicado na base, esse sinal negativo aplicado na base de Q2, que é na entrada não inversora, ele começa a crescer do zero para um valor, um determinado valor. Então veja, eu já tenho um crescimento negativo. Ele cresceu do zero para um determinado valor abaixo de zero. Perceba, quando a gente diz isso, a gente já nota o seguinte, que aqui já há uma subtração. Subtração de quê? Da tensão DC do sinal AC. Ok? Ou seja, o crescimento do semiciclo negativo na base ou na entrada inversora, na base de Q2 ou na entrada inversora, faz com que a polarização DC, que é positiva, tenha que ser subtraída do valor de nível de tensão AC do sinal. Então, se eu tenho uma tensão positiva aqui e estou aplicando um sinal que cresce negativamente,
o que é que vai ter que acontecer? Eu vou ter que subtrair o que já existia de tensão DC do que agora está acontecendo com tensão AC. Você tem que entender que isso é um sinal variável no tempo, mas é um sinal negativo. Eu posso colocar aqui positivo junto com a polarização DC? Claro que não. O sinal está crescendo negativamente, portanto eu tenho que pegar o que já existe lá de tensão positiva DC e subtrair do valor de tensão negativa AC. Eu não preciso colocar valores para calcular isso aqui. A gente só precisa raciocinar para entender. Perceba, se eu estou dizendo que esse sinal DC crescendo negativamente tende a despolarizar a base do transistor, porque eu estou aplicando ele na entrada não inversora, então o que vai acontecer com a polarização de base de Q2? Ela vai diminuir, tá vendo? Então a gente volta lá naquela regrinha da básica 2, módulo 11 transistores, onde a gente diz o seguinte: se a tensão de base diminui, a tensão de base vai diminuir, porque o sinal é negativo e a tensão, o sinal alternado está crescendo negativamente e a tensão de polarização DC é positiva. Então, como eu vou subtrair positivo do valor negativo que está crescendo, então a tensão na base tende a diminuir. Opa! Então isso sobe o alerta. Se eu diminuo a tensão de base, o que eu vou diminuir consequentemente? A corrente de base. Vê se não é. IB. Tá lembrado disso? Tá lembrada disso? Lá do estudo da básica 2, módulo 11, transistor, diminui VB, diminui IB. A consequência da diminuição da corrente de base é justamente a diminuição da corrente de coletor. Então perceba, se VB diminui por causa do crescimento do semiciclo negativo na base de Q2, IB de Q2 diminui. IB diminuindo, IC diminui. Ou seja, a corrente de coletor desse transistor também diminui. Concorda? Se eu diminuo VB, eu diminuo IB. Se eu diminuo IB, eu diminuo IC. Opa! A diminuição de IC vai provocar aqui uma modificação na corrente que ultrapassa o resistor R3, o resistor do emissor. Vamos ver? Bora! Olha, o crescimento do semiciclo negativo, despolarizando a base, vai provocar uma diminuição na corrente de coletor. Vamos agora imaginar que o sinal aplicado na entrada não inversora atingiu o seu valor máximo de tensão negativa. Portanto, a corrente de coletor também diminuiu o que ela poderia diminuir. A corrente de coletor de Q2, concorda? Eu diminuí a sua tensão de base, retirando tensão essa diminuída por causa da aplicação de um sinal que está crescendo negativamente. Essa despolarização diminui a corrente de base. A corrente de base diminui a corrente de coletor. Quando o sinal atinge o seu ponto máximo negativo, a sua amplitude negativa, o que temos? Nós temos a corrente de coletor, ela tendo diminuído o máximo que ela pode. Por quê? Eu diminuí a tensão de base, que culminou com a diminuição da corrente de base, que culminou com a diminuição da corrente de coletor. Opa! Então aqui em cima, I não é igual a mais 2 mA. Por quê? Porque a corrente de Q2 é menor. Vamos supor que a diminuição da corrente de coletor aqui tenha sido no valor de 0,5 mA. A metade. Lembra que era 1 mA para Q2 e 1 mA para a corrente de coletor de Q1? Lembra disso? Com a despolarização do transistor Q2 pela base, com a chegada do sinal no seu ponto máximo negativo, vamos supor que a corrente de coletor chegou a meio mA, a metade do que era 1 mA.
ela chegou a meio miliampere. Portanto, o que vai acontecer aqui em cima de R3? Uma diminuição de corrente, né? Perceba, quanto eu vou agora para a corrente que era de 2 miliamperes? Aí eu vou para uma corrente de 1 miliampere e meio. Por quê? Porque esse transistor diminuiu a sua corrente de coletor meio miliampere. Portanto, eu vou tranquilamente agora também diminuir a corrente de 2 miliamperes. Vai ficar de 1,5 miliampere. Então, a corrente I, que ultrapassa agora a R3, é menor. Ela cai para 1,5 miliampere. Concorda? Né? 1 miliampere, diminuímos pela metade a corrente de 1 miliampere, agora temos 1,5 miliampere. Concorda? Está entendendo esse raciocínio? Até aí? Bom, beleza. Então, a corrente que era de 2 agora caiu para 1,5. Então, perdemos meio. Olha o detalhe agora. Se a gente diz que a corrente circulando por R3 agora é menor, nós voltamos lá para a básica 1, módulo 1, onde a gente diz o seguinte, onde a gente aprende o seguinte: se você diminuir a corrente que circula por um elemento resistivo, o que é que acontece com a queda de tensão em cima dele? Diminui também. Opa! Significa dizer que essa queda de tensão que existia, distanciando os dois emissores do terra de um valor de tensão, agora essa queda de tensão acompanha a diminuição da corrente. Então, eu diminuir a corrente, a tendência é diminuir também a queda de tensão em cima do resistor do emissor, em cima do resistor R3. Olha o detalhe. Diminuindo a queda de tensão do resistor R3, perceba que o emissor de Q1 vai enxergar o terra mais próximo. Concorda? Não é verdade? Olha, eu diminuindo a queda de tensão em cima do resistor R3, eu aproximo o emissor de Q1 do terra. Opa! Então, aproximando o emissor do transistor Q1 do terra, o que eu tenho é um aumento de sua corrente de base. Olha, então a gente vem para cá, ó. IB. IB aumenta. Tá vendo? Concorda comigo? Bora. O emissor se aproxima mais do terra porque essa queda de tensão diminuiu. Diminuindo, o emissor enxerga o terra mais próximo. Isso faz com que sua corrente de base suba. A corrente de base de Q1 vai aumentar, porque o emissor se aproximou do terra com a diminuição da queda de tensão em cima de R3, por causa da diminuição da corrente em cima de R3, porque o sinal negativo despolarizou a base do transistor Q2, que consequentemente despolarizou, diminuiu a corrente de seu coletor. Então perceba agora, olha, esse comportamento aumenta a corrente de base. Concorda? Então veja, aumentamos a corrente de base porque o emissor de Q1 agora enxerga o terra mais próximo. Se você aumenta a corrente de base do transistor, o que é que aumenta junto com essa corrente de base? A sua corrente de coletor, né? Então, neste caso, para Q1, a corrente de base aumentando, porque o emissor está enxergando o terra mais próximo, a tendência é aumentar a sua corrente de coletor. Não foi assim que você aprendeu lá na básica 2, módulo 11, transistor? Então, o que é que nós temos? Aumenta-se a corrente de base, porque ele está enxergando Q1, o emissor de Q1 está enxergando o terra mais próximo, então a tendência é aumentar a corrente de coletor. E o que é que acontece com a tensão de coletor de Q1? Olha, se você tem um aumento de corrente de base, você tem um aumento de corrente de coletor.
se você tem um aumento de corrente de coletor, consequentemente você vai ter uma diminuição na tensão do coletor. Perceba agora, foi comentado que o amplificador diferencial vai promover um ganho, não é? E que esse ganho era 100. Então perceba, o que nós queremos dizer com isso agora? Aqui na entrada, nós temos o sinal variando do zero, crescendo para o seu máximo negativo. Agora, preste atenção. Significa dizer que para qualquer variação do zero para um valor aqui na entrada, eu terei na saída essa mesma variação vezes 100. Então perceba agora, olha o que nós estamos dizendo. Aqui, essa tensão de coletor, ela vai tender para baixo vezes o ganho. Então lá na saída, o que é que eu tenho que desenhar? Eu tenho que desenhar essa tensão aqui, ó, ela tendendo para baixo do eixo vezes o ganho. Então, quando esse sinal na entrada saiu de zero para qualquer valor de tensão negativa, aqui na saída a tensão parte do zero vezes 100 para qualquer valor de tensão que tenha variado na entrada. Perceba, né? Na primeira variação na entrada, o sinal saiu de zero para o valor negativo. Lá na saída vai acontecer a mesma coisa. Está no equilíbrio DC, após o sinal vai sair do zero aqui na saída, vezes 100, ele vai descer do eixo. O que é que nós estamos percebendo? Vamos para a própria variação? Bora! O sinal, ele aumenta negativamente mais ainda. Para essa segunda variação do sinal desde o zero, eu tenho também na saída uma segunda variação de sinal vezes 100. E o sinal agora na entrada, ele atinge o seu máximo negativo. Então, essa terceira movimentação do sinal na entrada, crescendo negativamente, eu também na saída vou representar vezes 100 e atingir o máximo na saída. O que eu quero dizer com isso? Perceba, à medida que esse sinal cresce na entrada não inversora do amplificador diferencial, ele despolariza a base de Q2. Despolarizando, vai diminuindo sua corrente de base. Consequentemente, vai diminuindo sua corrente de coletor. Consequentemente, vai diminuindo a corrente em cima de R3. Consequentemente, vai diminuindo a queda de tensão em cima de R3. Consequentemente, vai aproximando o emissor de Q1 do terra, que consequentemente aumenta a sua corrente de base, que consequentemente aumenta a sua corrente de coletor. E como você aprendeu lá no módulo transistor da base K2, módulo 11, se você aumenta a corrente de coletor de um transistor, você diminui a tensão do coletor. A diminuição está sendo vista aqui. Agora você percebe que realmente a entrada é chamada de não inversora porque eu estou entrando com o sinal descendo abaixo do eixo e eu estou saindo com o sinal descendo abaixo do eixo. Ou seja, se você olhar para a entrada, para o sinal de entrada aqui, e você olhar para o sinal de saída aqui, os sinais estão acompanhando, estão na mesma fase, ou seja, a tensão de saída, o sinal de saída, ele está acompanhando a movimentação do sinal de entrada. Vê se não é? Então essa entrada é chamada de não inversora, porque o amplificador diferencial, quando aplicado o sinal nesta entrada, faz com que o segundo transistor dele tenha um comportamento contrário do primeiro, que é o Q2. Vê se não é? Então notem que
para mim sair aqui na saída com a mesma fase do sinal que está entrando, foi necessário eu aplicar em Q2 esse nível de tensão para que eu modificasse o comportamento de Q1. E olhe, o comportamento de Q1 está sendo modificado pelo resistor R3. Você está entendendo como o resistor do emissor R3 é importante para o trabalho do amplificador diferencial, que será importante para o trabalho do amplificador operacional. Então, tudo que a gente está vendo acontecendo aqui na saída, através da entrada não inversora, é justamente por causa de R3. Né? Foi ele que, quando a corrente de coletor de Q2 diminuiu, foi em cima dele que houve a queda de tensão. Essa queda de tensão culminou com o emissor do transistor Q1 enxergando mais o terra. Aí isso aí fez com que houvesse um aumento de corrente de base de Q1, aumentando a sua corrente de coletor, diminuindo a sua tensão de coletor vezes o ganho, o que traz do eixo zero o sinal crescendo para baixo, acompanhando o que está acontecendo na saída. O sinal, você sabe, que ele não demora muito tempo na crista, no pico, na amplitude. Então ele vai voltar agora e terminar no eixo zero. O semiciclo negativo vai sair da sua crista e vai voltar para o eixo zero. Vamos acompanhar isso? Bora! Dessa forma, o sinal sai da sua amplitude máxima na entrada não inversora. Ele sai da sua amplitude máxima, pronto, e já varia diminuindo o seu valor, porque ele estava no máximo negativo, já diminuiu. Então o que é que você acompanha? Acompanhe, perceba, diminuindo esse valor, eu já estou liberando tensão negativa da base. Você concorda comigo? Porque eu estava com a base forçada com o valor máximo de tensão negativa. Agora não, eu já diminuí esse valor de tensão negativa, porque o sinal agora está decrescendo para chegar ao zero, o sinal negativo. Então isso soa como menos tensão negativa na base. Opa! Menos tensão negativa na base de Q2 combina com o quê? Vamos para aqui, ó. Menos tensão negativa na base faz com que o transistor comece a ficar mais polarizado positivamente. Eu não estou retirando carga negativa? Bom, se eu estou retirando carga negativa daqui, o que é que está acontecendo? A polarização DC está sobrepondo esta carga negativa. Concorda comigo? Então o que é que está acontecendo agora? À medida que o sinal saiu do seu máximo negativo para a primeira variação, diminuindo, eu já tenho aqui uma elevação da corrente de base. Portanto, eu já tenho um aumento da corrente de coletor. Já não é mais 1,5 mA, é um pouquinho a mais de 1,5 mA. Concorda comigo? Segue. O sinal continua decrescendo para chegar ao seu eixo zero. Então, ele libera mais ainda a base de uma tensão negativa. Então, a polarização DC sobrepõe o sinal. Ficou mais positiva ainda a base, aumentei mais ainda a corrente de base, aumentei mais ainda a corrente de coletor. Perceba você que à medida que o sinal na entrada vai diminuindo para chegar ao zero, essa corrente de coletor vai aumentando. Ela era 1,5 quando o sinal estava no máximo negativo, mas à medida que o sinal vai decrescendo para chegar ao eixo zero de onde ele partiu, ele vai liberando a base do transistor de negatividade e a polarização DC, que é positiva, vai aumentando em cima da base desse transistor, sobrepondo o sinal AC. Então isso vai aumentando a corrente de coletor de Q2. Perceba, aumentando a corrente de coletor de Q2, eu estou dizendo que eu estou aumentando a queda de tensão em cima de Q1, em cima de R3, perdão, concorda? Então, à medida que a corrente de coletor aumenta, a queda de tensão em cima de R3 também aumenta. Opa! Isso significa dizer que se essa queda de tensão agora volta a aumentar, o que acontece com o emissor de Q1? Ele volta a se distanciar do
terra. Opa! Ele voltando a se distanciar do terra, o que é que eu analiso? Que agora eu vou diminuir essa corrente de base, porque o emissor está enxergando terra agora cada vez mais distante. Concorda comigo? Então, à medida que o emissor enxerga o terra cada vez mais distante, a corrente de base do transistor Q1 vai diminuindo. Opa! Se a corrente de base de Q1 diminui, o que é que diminui na sequência? A corrente de coletor. Se a corrente de coletor diminui, o que acontece com a tensão de coletor? Ela sobe. Então, se você olhar no eixo aqui, nesse eixo aqui, na variação da tensão negativa do sinal de entrada, houve uma variação também no sinal de saída da mesma forma. Por quê? Porque agora essa tensão no coletor está aumentando. Por quê? Porque a corrente de base está diminuindo. Por quê? Porque a corrente de coletor está diminuindo. Mas por quê? Porque a queda de tensão aqui em cima do resistor R3 está aumentando. Tá vendo? E à medida que esse sinal ele vai decrescendo para chegar ao zero, essa tensão no coletor tende a aumentar também, mais ainda. E quando esse sinal chegar ao seu zero, perceba, aqui na saída o sinal também vai atingir o nível zero. Se você está entendendo até aqui, já deixa o teu like no vídeo, porque isso vai ajudar a gente a continuar produzindo vídeos de qualidade para você. Valeu? Porque o sinal na saída volta ao nível zero? Aqui é muito simples. Se você entendeu o início, você deve ter entendido agora porque o sinal chegou aqui na saída com o seu nível zero. Perceba, quando o sinal na entrada chega ao nível zero, não tem mais quem importune a entrada não inversora ou a base do transistor Q1. Q1 não, Q2. Não tem mais quem importune. Quem volta a mandar no circuito, então, com o sinal chegando a zero, quem volta a mandar é a polarização DC. Concorda comigo? A polarização DC volta a mandar, estabelece o nível de corrente de base igual ao de Q1, que estabelece a mesma corrente de coletor que havia antes, 1 mA, que volta agora a ser 2 mA a corrente que circula aqui, que volta a colocar em equilíbrio os dois emissores, enxergando a mesma distância do terra, que faz com que essa tensão aqui agora volte ao equilíbrio zero na saída do amplificador diferencial. Perceba que, veja, nós entramos com o sinal abaixo do eixo, entramos com o semiciclo negativo e saímos lá na saída com o sinal também revolucionando no semiciclo negativo. É por isso que no amplificador operacional nós temos as entradas denominadas de, vamos para aqui, nós temos as entradas denominadas de entrada não inversora, está aqui, marcada com positivo, e entrada inversora, marcada com negativo. Se eu aplico um sinal na entrada não inversora, se eu aplico o semiciclo negativo dela, de um sinal, ele deve sair, esse sinal deve sair não invertido, porque a entrada é não inversora. E você acabou de ver porque é que o amplificador diferencial ele permite que quando você entre com um sinal em sua entrada não inversora, como é que lá dentro o amplificador diferencial ele consegue me dar na saída o sinal com a mesma fase, para fazer valer o trabalho do amplificador operacional. O amplificador operacional, como eu falei agora há pouco, ele pode funcionar tranquilamente como amplificador não inversor,
que é esse caso que a gente acabou de analisar. Como um amplificador inversor é o próximo caso que a gente vai analisar. Ou como um amplificador diferencial mesmo, não me dando nenhuma tensão na saída, ficando em equilíbrio. Beleza? Vamos seguir com o raciocínio? Bora! Aqui, veja que agora o que vai acontecer é o sinal alternado, como você sabe, o sinal alternado, ele alterna de eixo em função da variação do tempo, não é assim que você aprendeu? Beleza. Então você sabe que quando o semiciclo negativo chega a zero, acontece a subida do semiciclo positivo. Então agora aqui na saída, eu preciso enxergar o semiciclo positivo sendo reproduzido. Portanto, eu agora vou aplicar o semiciclo positivo na entrada não inversora e eu tenho que ter lá na saída o semiciclo positivo também. Porque a entrada é não inversora, ela não pode inverter esse sinal positivo na entrada. Eu estou entrando com um sinal positivo na entrada e ela tem que me dar um sinal positivo na saída. Portanto, é isso que a gente vai enxergar agora. Deixa eu aumentar aqui o gráfico para poder caber o semiciclo positivo. Pronto, vamos lá. É o mesmo raciocínio. Se você entendeu o funcionamento do amplificador diferencial com o semiciclo negativo aplicado na entrada para poder sair na saída com a mesma fase, então é o mesmo raciocínio agora com o semiciclo positivo, não muda nada. Vamos lá. Aplicando o semiciclo positivo agora. Perceba, está em equilíbrio. Estando em equilíbrio, quanto de corrente eu tenho? 2 mA. Concorda comigo? Beleza. Agora vamos crescer. Eu tendo 2 mA, deixa eu apagar aqui para não atrapalhar o seu raciocínio. Eu tenho 2 mA. Esse 2 mA é porque ele está em equilíbrio. Agora eu vou aplicar o semiciclo positivo. Perceba, esse sinal sai do zero e cresce para um valor mais alto do eixo zero. Né? Veja que ele cresceu, ó. Ele subiu o eixo zero. Então ele subiu positivamente. Então o que é que a gente já analisa? Se ele sobe positivamente, valor de tensão no sinal, será adicionado à polarização DC que já existe. Então agora eu tenho positivo da polarização DC, mais positivo da polarização AC. Então eu tenho duas tensões positivas agora no mesmo ponto. Concorda comigo? Então eu tenho um mais B já promovido pelo DC e agora está chegando um mais B promovido pelo sinal que está crescendo do eixo zero na base desse transistor. Portanto, a polarização de base aqui aumenta, ela não diminui. Eu estou somando, eu estou adicionando o sinal positivo numa base que já tem polarização positiva. Beleza. Então, isso combina com o quê? Com o aumento de polarização de base. Então, vamos aumentar a polarização de base do transistor Q2. Perceba, quando a gente aumenta a polarização de base, o que a gente aumenta na sequência? A corrente de base, né? Então veja, aumentei VB, vou aumentar IB. Só que, se você aumenta IB, o que aumenta na sequência? IC, então IC aumenta. Então perceba que agora, à medida que essa corrente de base ela aumenta, a corrente de coletor também aumenta. Isso combina com o quê? Era 2 mA. O sinal foi crescendo e aumentando a corrente que ultrapassa R3. O sinal foi crescendo e aumentando a corrente que ultrapassa R3. O sinal chegou ao seu máximo, aqui em cima, ao máximo positivo. Neste momento, o sinal está promovendo na base do transistor a máxima corrente que ele pode manipular, porque ele não chegou no seu pico positivo. Então ele está polarizando o transistor com o máximo de corrente que ele pode manipular. Então, esse máximo de corrente, em função da tensão que ele atingiu,
junto com a corrente de base que já existia, determina nova corrente de coletor. Então, vamos dizer que essa nova corrente seja de 0,5 miliamperes a mais. Antes foi de 0,5 miliamperes a menos, né? Vamos colocar 0,5 miliamperes a mais para poder facilitar o entendimento. Então, vamos lá. O sinal chegou ao máximo. Então, a corrente que era aqui antes de 2 miliamperes, promovida pela polarização DC, agora é de 2,5 miliamperes. Então, vou apagar aqui 2,5 miliamperes. Tá vendo? Deixa aqui os 2 miliamperes e a gente coloca aqui embaixo. 2 miliamperes. A corrente agora é 2,5 miliamperes. A corrente normal era de 2, promovida só pela polarização DC. O sinal na entrada cresceu, atingiu o máximo, aumentou o máximo que podia a corrente de coletor de Q2 e agora em cima de R3 a corrente foi para 2,5 miliamperes. O que quer dizer isso? Quer dizer que agora o resistor R3 está sendo atravessado por uma corrente que tem 0,5 miliamperes a mais. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho mais queda de tensão nele. Com 2 miliamperes eu tinha uma queda de tensão. Tá. Mas com 2 miliamperes e meio eu tenho uma queda de tensão maior. Tá. E isso quer dizer o quê? Que os emissores dos transistores enxergam o terra agora mais distante ainda. Concorda comigo? Agora que os emissores dos transistores estão distantes. Mas preste atenção, quem vai sofrer mais com isso? Quem vai sofrer mais com isso é Q1. Vê se não é. À medida que essa queda de tensão subiu, Q1 teve o seu emissor distanciado do terra. Opa! Se você distancia o emissor de um transistor do terra, o que é que acontece com a sua corrente de base? Ela cai. Aí você aprendeu isso lá no módulo 11, básica 2. Então, analise o seguinte: mais tensão no emissor, menos corrente de base. E se eu diminuir a corrente de base de um transistor, o que acontece com sua corrente de coletor? Diminui também. Opa! E se a corrente de coletor de um transistor diminui, o que acontece com sua tensão de coletor? Sobe. Então, neste caso aqui, enquanto, vamos aqui seguir as setinhas, como a queda de tensão aqui em cima aumentou por causa da corrente que aumentou, a corrente R3 aumentou, aumentando a sua queda de tensão. Essa queda de tensão aumentando distanciou esse emissor do terra, diminuindo a corrente de base do transistor Q1. Diminuindo a corrente de base de Q1, claro que sua corrente de coletor também tende a cair. A caída da corrente de coletor do transistor faz com que a sua tensão de coletor suba. Ela vai subir vezes 100. Para qualquer variação de subida que eu tenha no sinal aqui, a variação no coletor do transistor também será o valor dessa variação vezes 100. Então, a tensão do coletor sobe. Então, perceba, eu tenho que desenhar na saída o semiciclo subindo, porque representa a subida da tensão de coletor, por causa da diminuição da sua corrente de coletor, porque a sua base foi diminuída em corrente, por causa da queda de tensão em cima do resistor, que aumentou, por causa do aumento da corrente de coletor de Q2. Então, aqui eu tenho que representar um sinal subindo. Para uma pequena variação subindo, eu tenho 100 vezes mais variação aqui na saída, subindo. A tensão de coletor dele sobe. E quando o sinal chega ao máximo na entrada, aqui também eu chego ao máximo na saída. Perceba, olha o sinal subindo. E aí, tá entendendo? Beleza. Tá vendo que é necessário ter pelo menos um conhecimento de transistor, né? Que é para poder ter
uma noção de como funciona o amplificador diferencial. Vamos seguindo. Você sabe que o sinal não fica muito tempo aqui em cima. Então o que é que vai acontecer? Ele vai descer. Tá, então vamos variar para baixo agora. O que significa? O que significa que agora eu vou despolarizar a base do transistor. Eu vou tirar a tensão positiva. Tirando tensão positiva, eu estou diminuindo a polarização de base de Q1, concorda? De Q2, concorda? Eu estou tirando tensão positiva, eu tenho uma tensão positiva. Então eu agora estou liberando, né? Ao invés de eu somar como eu estava somando antes, eu agora estou tirando uma polarização positiva, então, portanto, vai ficar menos aqui. Vai ficar menos do que vai ficar somente a polarização da fonte DC. Veja, à medida que o sinal decresce, eu estou despolarizando a base do transistor Q2. Então, o sinal positivo, o semiciclo positivo desse sinal, sendo aplicado na entrada não inversora do amplificador diferencial, vai despolarizar o seu transistor, porque eu estou retirando carga positiva e vai ficando somente o valor de polarização DC. Então, à medida que esse sinal ele está decrescendo, eu estou despolarizando a base de Q2. Perceba, à medida que eu despolarizo a base de Q2, eu vou retirando tensão de sua base. Se eu retiro tensão de sua base, eu vou retirando corrente de base. Se eu for retirando corrente de base, eu vou retirando, eu vou aumentando a sua, eu vou retirando a sua corrente de coletor. Então perceba, a tensão de base, ela vai ser retirada porque o sinal está positivo, o sinal positivo está decrescendo, está indo para o eixo zero. Então, como é um positivo que está saindo, eu estou tirando positivo daqui. Portanto, a tensão de base também está caindo. Está ficando só a tensão de base promovida pelo resistor R5. Essa tensão de base caindo vai diminuindo a corrente de base, porque se eu tiro tensão, eu tiro corrente. E a corrente de base é quem controla a corrente de coletor, você sabe disso. Então, se eu diminuo a corrente de base, eu diminuo a corrente de coletor. Então perceba, olha, essa corrente de coletor está diminuindo agora. Se a corrente de coletor está diminuindo, o que é que está acontecendo? Ela está saindo de 2,5 para voltar a ser 2 miliamperes. Concorda? Porque ela está diminuindo. E à medida que essa corrente está diminuindo de 2,5 para voltar a ser 2 miliamperes, o que está acontecendo em cima de R3? A sua queda de tensão também está caindo. Perceba, se a queda de tensão em cima de R3 também está caindo, o que é que está acontecendo agora na corrente de base de Q1? Ela está aumentando. Concorda comigo? Ela está aumentando. Se a corrente de base está aumentando, o que está acontecendo com a corrente de coletor desse transistor Q1? Aumenta a corrente de base, então aumenta a corrente de coletor. Se eu aumento a corrente de coletor de Q1, o que é que acontece com a tensão de coletor de Q1? Cai. Então eu tenho que desenhar aqui, na saída, o sinal caindo em sua tensão. Tá vendo? Olha o acompanhamento. Sinal caindo na entrada, sinal caindo na saída. É o que eu tenho neste momento. Tá entendendo? Então perceba, o sinal na entrada vai chegar a zero. Beleza. O sinal positivo acabou de se anular. Ele vai chegar a zero no eixo. Quando ele chegar a zero, o que acontece? Essa corrente de 2,5 mA, ela volta a ser 2 mA pela polarização DC. Concorda? Essa polarização DC agora determina a queda de tensão em cima de R3. Essa queda de tensão agora determina que o emissor está enxergando o terra com a mesma distância que o emissor de Q2 está enxergando ele. Portanto, o amplificador diferencial voltou ao equilíbrio. Isto acontecendo, olha, a corrente de base desse transistor agora e a corrente de coletor determina que lá na tensão de coletor tudo volte a ficar
no eixo 0. Então nós temos esse comportamento aqui. Olha, perceba agora, aplicamos o sinal, nós aplicamos o sinal alternado na entrada não inversora, mas aplicamos dessa forma. Perceba que aplicando ele dessa forma na entrada não inversora, como a própria entrada diz, eu não inverto o sinal que entra na minha entrada. E a gente percebeu que na saída o sinal realmente saiu com a mesma fase que entrou. Perceba, eu entrei com o semiciclo negativo do sinal, saí com o semiciclo negativo do sinal. Tá vendo? Depois eu comecei a analisar o semiciclo positivo do sinal e saí com o semiciclo positivo do sinal. Tá vendo? Então significa dizer o seguinte, que a entrada não inversora, ela se diz não inversora, por quê? Porque quando a gente aplica o sinal nela, a gente na realidade está envolvendo um transistor que deve controlar o outro aonde a saída está conectada ao seu coletor. Então, para que a entrada não inversora ela realmente faça o seu trabalho, é necessário que ela controle um segundo transistor, para que esse segundo transistor me dê o resultado correto na saída. Portanto, quando você está analisando um amplificador operacional, aplicando o sinal na entrada não inversora, você deve se lembrar que aquela entrada está utilizando o segundo transistor do amplificador diferencial para poder utilizar como saída. É isto que acontece na realidade. Pronto, então perceba, essa análise que foi feita aqui foi aplicando o sinal na entrada não inversora. Agora nós vamos aplicar o sinal na entrada inversora. E aí o sinal ele deve mudar de fase. Se eu estou aplicando o sinal na entrada inversora, o sinal deve sair na saída, no colisor do transistor, ao contrário. Ele não pode a 180 graus, né? Ele tem que sair inversamente 180 graus. Ou seja, isso deve acontecer somente pelo próprio transistor. Ele não vai precisar de auxílio, como você vai ver aqui. Na entrada não inversora, veja que ela precisa do transistor Q1 para poder realizar o seu trabalho. Já na entrada inversora, você vai ver que ele, somente o Q1, consegue fazer a inversão sem necessitar da presença de Q2. Beleza? Pronto. Agora vamos fazer a análise pela entrada inversora. Eu vou apagar aqui este sinal e vamos colocar esse sinal entrando aqui e vamos agora para a entrada não inversora. Beleza?